Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no Deep Dive. Hoje o nosso papo é sobre um conceito-chave em economia, a elasticidade. A gente recebeu um material bem bacana que explica como, na prática, compradores e vendedores reagem às mudanças do mercado, sabe? Então a nossa missão aqui é tentar desvendar os diferentes tipos de elasticidade. Tem a famosa elasticidade preço da demanda, né? Mas tem também a cruzada, a de renda, a da oferta. E acho que o principal é entender por que isso importa de verdade, tanto, sei lá, nas nossas escolhas do dia a dia, quanto nas decisões maiores da economia. Bom, vamos nessa. Exato. Muitas vezes a gente até sabe como as coisas se relacionam, né? Tipo, se o preço sobe, a tendência é o pessoal comprar menos. Isso é o qualitativo. Mas a elasticidade, ela vem para dizer o quanto. Ela quantifica, mede essa sensibilidade do mercado. É uma ferramenta, assim, poderosa para entender a dinâmica de um jeito mais preciso. Legal, então vamos começar pela, acho que é a mais conhecida mesmo, né? A elasticidade preço da demanda, a EPD, que basicamente mede o quão sensível é a quantidade que a gente quer comprar de algo quando o preço daquilo muda, certo? Perfeito. O material que a gente viu traz um exemplo que, olha, faz a gente pensar. Imagina um produto que o preço pula de R$ 6 para R$ 10. É um aumento forte, né? Quase 70% ali, 67%. Só que a quantidade que o pessoal compra cai de 10 milhões para 9 milhões de unidades. Uma queda de só 10%. Intuitivamente parece que não mexeu quase nada, né? O preço dispara e a demanda, mal se abala. Certo. E só para alinhar aqui como a gente chega nesses percentuais. O cálculo é direto. Pensa num salário, sei lá, de 20 mil que vai para 26 mil. A diferença é 6 mil, né? A gente pega essa diferença e divide pelo valor inicial, os 20 mil. Dá 0,3. Multiplica por 100, pronto, 30% de aumento. A fórmula é sempre essa. Inicial vezes 100? Inicial vezes 100. Entendi. Aí, aplicando no exemplo do material, a variação da quantidade foi menos 10%, a do preço plus 67%. A EPD é um dividido pelo outro, menos 10% por plus 67%. Isso dá aproximadamente menos 1,492. Menos 0,1492. Então, tipo, uma variação de menos de 0,15 na quantidade para cada 1% que o preço mexe. Parece bem baixo mesmo. Que tipo de produto se comporta assim? Me faz pensar. Isso parece mais um remédio essencial, que não dá para ficar sem, ou um lanche que a gente troca fácil por outro. Poxa, se o preço do meu X-Bacon favorito subir 67%, acho que eu ia reduzir bem mais que 10%, né? Ia procurar outra coisa. Agora, um remédio. Pois é. A história é diferente. Isso já leva para a ideia de demanda elástica e inelástica, né? Exatamente. E repara no sinal negativo, menos 0,149. Isso é o padrão, tá? Quase sempre preço e quantidade demandada vão em direções opostas. Um sobe, outro desce. Por isso, EPD é negativa. Muitas vezes, por convenção, o pessoal até omite o sinal e fala só 0,15, por exemplo. Mas é bom lembrar dessa relação inversa. A exceção são os raros bens de Giffen, né? Que aí um aumento de preço faz a demanda aumentar. EPD positiva. Mas isso é bem raro, mais teórico mesmo. Entendi. Quer dizer, a acessibilidade pode ser bem baixa, como nesse exemplo aí. Mas até onde vai essa sensibilidade? Tem tipo uma escala? Tem sim. A análise classifica a EPD em 5 categorias ou graus, para cobrir todo esse espectro de reação. Vamos lá. Primeiro, a demanda perfeitamente inelástica. Aqui a EPD é zero. Zero. A quantidade não muda nada, não importa o preço. A curva de demanda é uma linha reta vertical. Imagina um remédio vital sem nenhum substituto. Nossa. Segundo, a demanda inelástica. É o caso do nosso exemplo com a EPD entre 0 e 1. Ali deu 0,15, né? A quantidade muda, mas proporcionalmente menos que o preço. É típico de bens essenciais, coisas com poucos substitutos ou até vícios. Faz sentido. Terceiro, a demanda com elasticidade unitária. Aqui a EPD é exatamente 1. A variação percentual da quantidade é igualzinha à do preço. Preço cai 10%, quantidade sobe 10%. 1 por 1. Quarto, a demanda elástica.
EPD maior que 1. Aqui a reação é forte. A quantidade varia proporcionalmente mais que o preço. Digamos, preço cai 10%, demanda dispara 20%. EPD igual a 2. Comum para bens com muitos substitutos ou bens de luxo, supérfluos. Ah, entendi. E por último, um caso mais teórico. Demanda infinitamente elástica. EPD igual a infinito. Acima de um certo preço, ninguém compra. Naquele preço exato, compram qualquer quantidade. Abaixo, a demanda seria infinita. A curva é horizontal. Uau! O material até sugere uma analogia boa, a do arco e flecha. Pensa na força para puxar a corda como a mudança no preço. E a distância que a flecha vai é a mudança na quantidade. Um arco bem flexível, elástico, lança a flecha longe com pouco esforço, né? Pequena mudança de preço, grande mudança na quantidade. Já um arco duro, inelástico, exige muita força para mover a flecha só um pouquinho. Grande mudança de preço, pequena mudança na quantidade. Bens essenciais seriam um arco rígido, supérfluos, o flexível. Boa analogia, gostei. E essa diferença toda de sensibilidade deve ter consequências bem práticas para quem vende, né? Por exemplo, se uma empresa que vende algo com demanda inelástica, tipo os cigarros que o material cita, resolve aumentar o preço, isso significa mais dinheiro no caixa direto assim? Ou tem mais coisa aí? É exatamente aí que a EPD vira a chave para a estratégia de preço e para a receita total, que é o preço vezes a quantidade vendida. Tem uma briga interna quando o preço muda, sabe? Entre o efeito preço e o efeito quantidade. Se o preço sobe, cada unidade vendida rende mais, efeito preço positivo. Só que, ao mesmo tempo, vende menos unidades, efeito quantidade negativo. Qual dos dois ganha? A EPD responde. Quando a demanda é inelástica, EPD1, como nos cigarros lá do exemplo, preço subiu 40%, quantidade caiu só 16,67%, EPD deu um 0,41%, a queda na quantidade é pequena, não compensa o preço maior por unidade. O efeito preço domina. Resultado: aumentar o preço, aumenta a receita total. Interessante. Agora, se a demanda é elástica, EPD1, a queda na quantidade é tão grande que ela supera o ganho com o preço maior por unidade. O efeito quantidade domina. Resultado: aumentar o preço, diminui a receita total. Seria um erro fazer isso. Nossa, E se for unitária EPD igual a 1, os dois efeitos se cancelam. Mudar o preço não muda a receita total. peraí. Isso quer dizer que a elasticidade de um produto não é, tipo, um número fixo para sempre? Ela pode mudar dependendo do preço que está sendo praticado. Exatamente. Para a maioria dos produtos, principalmente se a gente pensar numa curva de demanda retinha, linear, a EPD não é constante. Ela varia ao longo da curva. Lá em cima na curva, onde os preços são altos e vende pouco, a demanda costuma ser mais elástica. Faz sentido, né? Qualquer variação na quantidade parece grande perto do pouco que já vendia. Já lá embaixo na curva, com preço baixo e vendendo muito, a demanda tende a ser mais inelástica. E tem um ponto ali no meio dessa curva linear, o ponto médio, onde a elasticidade é unitária, EPD igual a 1. E é ali que a receita total é máxima. Que interessante isso. Mas o que, assim, na raiz da coisa, faz a demanda ser mais flexível ou mais dura em relação ao preço? Quais são os fatores que definem essa elasticidade? Ótima pergunta. A análise que a gente viu aponta alguns fatores cruciais. Primeiro, e talvez o mais óbvio, a existência de bens substitutos. Quanto mais e melhores forem as alternativas, mais elástica é a demanda. Se o preço sobe, fica fácil trocar. Se não tem muito para onde correr, a demanda é mais inelástica. Certo. Segundo, o grau de essencialidade. Bens que a gente considera necessários, tipo comida básica, remédio, costumam ter demanda inelástica. Já os bens de luxo, supérfluos, têm demanda bem mais elástica. Dá para viver sem ou adiar a compra se o preço apertar. Terceiro, o peso no orçamento. Coisas que custam muito pouco em relação à nossa renda total, sei lá, sal de cozinha, um clipe,
A demanda é inelástica. Ninguém deixa de comprar sal por causa de centavos. Agora, itens caros, um carro, uma viagem, que pesam no bolso, aí a demanda é mais elástica. Claro, faz todo sentido. Quarto, o horizonte temporal. O tempo importa muito. No curto prazo, a demanda é mais inelástica. Leva um tempo para a gente ajustar os hábitos, pesquisar alternativas. No longo prazo, a demanda fica mais elástica, dá tempo de se adaptar. Verdade. E quinto, um fator mais de mercado, as barreiras à entrada. Se é muito difícil para novas empresas entrarem e competirem naquele setor, vai ter menos opção para o consumidor, o que tende a deixar a demanda pelos produtos que já existem mais inelástica. Ok, acho que a EPD ficou bem mais clara agora. Vimos como a demanda reage ao preço do próprio bem, mas os mercados são todos conectados, né? O que acontece com a demanda do meu produto se o preço do concorrente mudar? Ou o preço de algo que eu preciso usar junto com o meu produto? Excelente ponto. É aí que entra outra elasticidade. A elasticidade preço cruzada da demanda, ou EPCD. Ela mede exatamente isso. Como a quantidade que o pessoal quer comprar de um bem, vamos dizer, um iPhone, reage quando muda o preço de outro bem, tipo um Samsung Galaxy, ou até o preço do plano de celular. E aqui, o sinal do resultado, plus ou menos, é crucial para entender a relação entre os bens. Se a EPCD der positiva, maior que zero, significa que os bens são substitutos. Exemplo, preço do Samsung sobe, a demanda por iPhone tende a subir também. O preço de um e a demanda do outro andam na mesma direção. Ok. Se a EPCD der negativa, menor que zero, os bens são complementares, são usados juntos. Pensa em impressora e cartucho. Se o preço da impressora cai muito, a demanda por cartucho tende a aumentar. Preço de um e demanda do outro vão em direções opostas. Se o preço do plano de dados sobe, a demanda por smartphone pode cair. Entendi. Complementares. E se a EPCD der perto de zero, os bens são independentes. Tipo, o preço do iPhone subir não deve afetar muito a demanda por pão francês, né? Certo, certo. Faz sentido. Já cobrimos o preço do próprio bem, o preço de outros bens, mas e o bolso do consumidor? Se a mudança não é no preço, mas na renda das pessoas, como isso afeta o quanto elas compram? Essa é a pergunta que a elasticidade renda da demanda, ERD, busca responder. Ela mede a sensibilidade da quantidade demandada quando o que muda é a renda do consumidor, mantendo os preços iguais. E a ERD ajuda a gente a classificar os bens de um jeito bem interessante. Se a ERD for negativa, menos zero, o bem é chamado de bem inferior. Não é um julgamento de qualidade, tá? É técnico. Significa que quando a renda da pessoa aumenta, a demanda por aquele bem diminui. O exemplo clássico é passagem de ônibus. Quem ganha mais pode comprar um carro e usar menos ônibus. Ah, entendi o inferior. Se a RD for zero, o consumo é saciado. A demanda não muda com a renda. Agora, se a RD for positiva, maior que zero, é um bem normal. Renda aumenta, demanda aumenta. Só que dentro dos normais tem uma diferença importante. Se a RD está entre 0 e 1, inelástica a renda, é um bem normal necessário. O consumo sobe com a renda, sim, mas menos que proporcionalmente. Pense em comida básica. A renda dobra, mas você não dobra o consumo de arroz, né? Verdade. Agora, se a RD for maior que 1, elástica a renda, aí é um bem normal superior ou de luxo. O consumo aumenta mais que proporcionalmente com a renda. A renda dobra e o gasto com viagem internacional, o carro de luxo, pode mais que dobrar. Ah, legal essa distinção entre necessário e de luxo pela reação à renda. Muito útil mesmo. Cobrimos bastante o lado da demanda, né? Mas e quem produz? Como a capacidade deles de oferecer os produtos reagem ao preço? Perfeito, chegamos na última peça. A elasticidade preço da oferta. A lógica é parecida com a da demanda, mas agora o foco é no vendedor, no produtor. A Apple mede o quão sensível é a quantidade ofertada de um bem quando o preço daquele bem muda. Os graus de elasticidade são os mesmos 5, perfeitamente inelástica, inelástica, unitária, elástica e infinitamente elástica.
O que muda completamente são os fatores que determinam essa sensibilidade do lado da oferta. E quais são? Os principais que a análise aponta são, primeiro, a disponibilidade e mobilidade dos insumos. Ou seja, é fácil conseguir mais matéria-prima? Contratar gente? Adaptar a fábrica? Se for fácil e rápido, a oferta é mais elástica. O produtor consegue aumentar a produção se o preço subir e valer a pena. Agora, se os insumos são raros, caros, a tecnologia é muito específica, difícil de ampliar, aí a oferta é mais inelástica. Não dá para responder rápido à alta de preço. Entendi. Insumos. E segundo, de novo, o horizonte temporal. O tempo é chave aqui também. No curto prazo, a capacidade de produzir é mais fixa. Não dá para construir uma fábrica nova em uma semana, né? Então a oferta tende a ser mais inelástica. Já no longo prazo, dá tempo de investir, construir, treinar gente. A oferta se torna bem mais elástica. Aquele exemplo da hemodiálise no material é ótimo para isso. O fato de ser vital torna a demanda inelástica, claro. Mas o que pode tornar a oferta inelástica não é a importância do serviço, mas sim a dificuldade de conseguir rápido mais máquinas e, principalmente, mais médicos e enfermeiros especializados, que são insumos escassos no curto prazo. Nossa, que interessante essa visão do lado da oferta também. Ufa, foi uma viagem completa mesmo pelas várias elasticidades. Então, recapitulando rapidinho. EPD para o preço do próprio bem, EPCD para o preço de outros bens, ERD para a renda do consumidor e EPO para a resposta da oferta. No fim, é tudo sobre medir sensibilidade, a capacidade de resposta do mercado, né? Exatamente. São ferramentas quantitativas, né? Para a gente ir além do se isso acontece, aquilo tende a mudar. Elas ajudam a gente a entender o quanto muda. E saber essas magnitudes é fundamental para tomar decisões melhores, seja como consumidor, como empresário ou até para quem desenha políticas públicas. Exploramos bastante esse mundo da elasticidade hoje. Deu para ver como esses números podem impactar desde o preço do cafezinho até estratégias de empresas gigantes e políticas de governo. No fundo, o que tudo isso significa? Significa que o mercado não é aleatório, ele tem sensibilidades. E a elasticidade é a nossa régua para medir isso. É uma forma de quantificar o comportamento econômico. Exato. E fica até uma provocação para quem está ouvindo a gente, né? Como será que um entendimento mais fundo dessas elasticidades poderia ajudar a criar políticas públicas mais eficientes, talvez mais justas? Pensa, por exemplo, na hora de definir impostos. Faz mais sentido colocar imposto alto em produto com demanda inelástica, tipo combustível ou cigarro? A arrecadação pode ser alta porque o consumo cai pouco, mas o peso vai todo para o consumidor. Ou é melhor tributar bens elásticos, onde o consumo pode cair bastante, talvez ajudando em metas de saúde pública, mas impactando mais a indústria. E os subsídios? Como a elasticidade de renda deveria guiar onde eles são mais necessários? E olhando para o futuro, como a tecnologia, criando sempre novos substitutos, novas formas de consumir, está mudando a elasticidade de produtos que hoje a gente acha super tradicionais ou essenciais. São perguntas complexas, claro, mas que mostram como esse conceito de elasticidade continua super relevante e poderoso para a gente pensar a economia.